Da 10ª morte, porque o Rogério Antunes ele vai falar ao vivo com a gente, porque hoje cedo, na verdade agora há pouco, o Hospital Universitário de Cascavel recebeu equipamentos, recebeu respiradores. Rogério, boa tarde para você, traga mais detalhes para a gente. É isso, Dani. Boa tarde a vocês no estúdio, boa tarde a todos que nos acompanham na primeira edição do Jornal Tarobá. A entrega simbólica vai acontecer daqui a pouco. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, e demais autoridades já estão aqui, os equipamentos estão aqui fora. Inclusive são 7 monitores, 7 respiradores e o hospital vai receber ainda mais 3 equipamentos. Então, totalizando aí 10 novos leitos aí para atender os pacientes de Covid. Eu vou conversar agora então com o Rafael Muniz de Oliveira, diretor aqui do HU, para falar da importância da aquisição dos equipamentos, e isso vem reforçar ainda mais, né? Mas tem ainda a contratação dos funcionários. Explica para a gente como que vai acontecer isso. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Dani. A gente, assim, recebe com muita satisfação esses equipamentos novos para ampliação desses leitos de UTI. Se vocês acompanharam nas últimas semanas, a gente sempre tem chegado a 100% da lotação dos leitos de UTI exclusivos para Covid. Hoje a gente chegou nesses 100% novamente, e aí a gente recebe os aparelhos agora para essa ampliação de leitos com muita satisfação. Falta ainda a contratação de funcionários, mas eu já me antecipei que o Estado me noticiou que esses equipamentos chegariam. Na segunda-feira eu recebi a notícia e eu já pedi para começarem a assinar os contratos do pessoal da equipe de enfermagem, pessoal da equipe médica. Então eles estão assinando os contratos agora no decorrer dessa semana e já estarão disponíveis para trabalhar na semana que vem. Dobramos o leito, então dobramos a capacidade de leitos de unidade de terapia intensiva. A gente tem que lembrar também que o hospital continua atendendo todas as outras especialidades. Para vocês terem noção, com os 30 leitos de Covid, a gente tem a capacidade máxima de 268 leitos, e hoje, cedo eu olhei, a gente estava com 272 pacientes, então acima de 100% da nossa capacidade de atendimento. Continuamos atendendo, e o compromisso do Hospital Universitário, da nossa equipe, é continuar à disposição da população, sem negar atendimento, sem negar a entrada de paciente aqui, só que a gente tem essa limitação de espaço físico com as unidades de terapia intensiva. Isso vem sanar agora, dobrando a capacidade de terapia intensiva exclusivas para Covid. Até reforçando o que você falou, 100% de lotação. Essa informação, inclusive, acabou de chegar no seu celular, né? Há 20 minutos, um paciente, ele foi transferido para cá, até porque o Hospital Regional, ele atende todos os municípios da região. Isso. Quando há uma situação de os leitos da ala Covid lotados, como é que o hospital faz o remanejamento de pacientes, a regulação, já que quando há complicação, inclusive dos pacientes que estão na enfermaria? A gente tem 20 leitos de enfermaria que esses pacientes podem piorar de uma hora para outra em necessidade de leitos de terapia intensiva. O nosso papel, enquanto instituição hospital universitário, é clicar esse paciente para ele ser retirado daqui e destinado para alguma outra unidade de terapia intensiva Covid à disposição do Estado. A gente tem que lembrar que essa regulação ela é macro-regional, tem leitos disponíveis em Assis, tem leitos disponíveis em Toledo, Foz do Iguaçu, Beltrão, Pato Branco, aqui no nosso hospital universitário, e também fora dessa macro-região também tem leitos disponíveis que o Estado contratou em Laranjeiras do Sul. Então a gente clica esse paciente para a macro-regulação, se ela precisa de transferência e nós não temos leite de terapia intensiva, e a macro-regulação tem que fazer o redirecionamento desse paciente para um leito disponível de unidade de terapia intensiva. Até eu conversando antes com o João, ele atualizou para a gente, hoje a gente tem na região aí 71 leitos no geral, 33 ocupados. É claro que esse número ele vai mudando, existe uma preocupação com essa superlotação no sistema, com o índice de ocupação aumentando cada vez mais. Sim. Aqui hoje 100%, por exemplo. Reforço o que eu falei, assim, que o planejamento do Estado é um planejamento macro. Então, se você for contar hoje, nós aqui no Hospital Universitário estamos com 100%, mas dentro da região com 71 leitos disponíveis, a gente está com 33 ocupados, então ela não chega a 60%, 70% de ocupação desses leitos. E aí, se há necessidade de outros pacientes, por exemplo, mesmo que sejam aqui de Cascavel, que estão na UPA necessitando de leitos de terapia intensiva, ele vai ser direcionado para algum outro município. E esse outro município vai dar o atendimento conforme o preconizado do Ministério da Saúde, igual aqui no Hospital Universitário. Então, às vezes, a gente observa na população uma preocupação dos seus familiares irem para outro município. É que essa gestão de leitos é uma gestão macro e o Estado enxerga toda a disposição dos leitos. Ok, muito obrigado, viu, Rafael, pela sua participação aqui com a gente. Tem pergunta no estúdio? Tem sim, Rogério. Durante essa semana, nós vimos, inclusive noticiamos a chegada desses equipamentos do Hospital Universitário, mais abertura de leitos de UTI, mas inclusive palavras do próprio secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, de que
precisariam ainda de funcionários. A gente precisaria de mão de obra para operar nessas UTIs e que para isso seria realizado um processo seletivo simplificado, um PSS. Eu gostaria que você perguntasse para o diretor do HU como que está esse processo, se ele já começou. A pergunta do estúdio é referente ao anúncio do secretário de Estado da Saúde sobre um processo seletivo simplificado para a contratação de mais funcionários para trabalhar, inclusive nas alas Covid aí. Existe alguma atualização referente a isso? Existe. O Estado disponibilizou já para a gente fazer uma transferência de orçamento de custeio para orçamento para folha de pagamento. Nós estamos trabalhando em cima desse edital desde quinta-feira passada, que foi a notícia da liberação do Estado. O edital ficou pronto no domingo já, que a gente trabalhou no final de semana também em cima dele. Depende de um decreto do governo para alterar essa dotação orçamentária de custeio para recursos humanos. O reitor já solicitou a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e a Pró-Reitoria de Planejamento para que a gente consiga publicar esse edital até o fim dessa semana. Vai ser um processo seletivo simplificado para uma contratação específica para trabalhar aqui no Hospital Universitário no combate à pandemia Covid. Serão mais ou menos quantos profissionais aí a intenção? As vagas autorizadas serão de 25 enfermeiros, 80 técnicos de enfermagem, um fisioterapeuta, um farmacêutico, um bioquímico, um assistente social e um psicólogo. 4 técnicos também de laboratório, porque exige do laboratório uma maior demanda de exames, e também 2 técnicos administrativos para auxiliar na administração dos leitos, no custeio, faturamento, tudo aumentou a demanda com esse crescimento de leitos. Ok, Rafael, só um momento que a gente tem mais uma pergunta no estúdio com vocês aí. Rogério, na tua conversa aqui com o diretor do HU, em um momento ele falou que ele admitiu esse colapso no sistema de UTIs, nesse momento em Cascavel, e diz que está precisando contar com os recursos da macro-região. E fala que é preciso haver, então, um sistema de transporte desses pacientes. No caso desse senhor de 73 anos que morreu, que é a 10ª vítima aqui em Cascavel, ele conseguiu uma vaga de UTI em Toledo, mas o transporte não foi rápido o suficiente, ou seja, ele morreu antes de conseguir ser levado para Toledo. Eu queria que você perguntasse para ele como que é feito esse estudo logístico para a transferência do paciente para algum leito dessa macro-região. Já se sabe como vai ser feito isso para que dê tempo desse paciente chegar vivo até esse leito de UTI? Rafael, a dúvida em relação ao transporte de um paciente, por exemplo, que necessita de um leito da ala Covid, né? Por exemplo, a gente teve um paciente, no caso em Cascavel, que morreu. Havia aí a referência dessa transferência para correr durante a tarde, porém ele não resistiu aos sintomas e acabou falecendo. Como é que funciona essa logística de transporte? Como é que é a organização para isso, para que ocorra então a transferência de um paciente, por exemplo, que está em Cascavel, precisa ir para Assis ou Toledo? A responsabilidade dessa gestão de leitos, como eu disse anteriormente, é da macro-regulação. Como os leitos são contratados pelo Estado, o Estado tem essa visão macro dos leitos disponíveis de UTI. O paciente em qualquer situação, igual o meu aqui, se piora na enfermaria e eu preciso clicar para transferência, o paciente na UPA deve ser feito esse clique também. A macro-regulação recebe o clique e tenta direcionar o paciente para algum leito disponível. Aí a transferência desse paciente, ela ocorre por meio do SAMU, levando para qualquer região desses leitos que eu falei disponíveis, desses 71 que o João atualizou a gente, ou aqui para o nosso hospital universitário. Às vezes esse paciente estava tão grave na UPA que do momento do clique do paciente até conseguir fazer a transferência acaba, infelizmente, ocasionando o óbito do paciente. Não sei se foi esse o caso, mas a sistemática é essa. O paciente é clicado, a macro tem o controle dos leitos, direciona para onde precisa e o transporte é realizado pelo SAMU. Não tem como prever um tempo, ou seja, vai depender de onde tem o leito disponível? Vai depender de onde tem o leito disponível, vai depender do tempo que o profissional lá demora para fazer o clique desse paciente e vai depender da gravidade do paciente, se ele vai tolerar ou não. Às vezes o paciente chega tão grave que não dá tempo nem de fazer o clique. Ok, Rafael, está bem esclarecido. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Rogério. Muito obrigada pela sua participação, trazendo um panorama aí da saúde, principalmente relacionado à questão das UTIs do Hospital Universitário. E lembrando, pessoal do Consamu, nós ainda estamos aguardando um posicionamento sobre a morte desse senhor de mais de 70 anos, a 10ª vítima da Covid-19, vítima fatal da Covid-19 em Cascavel. Até porque ele foi clicado ao 12h41 e a vaga para ele em Toledo teria sido conseguida para 4 horas depois.
ou seja, eram 4 horas que haveria de tempo para fazer o transporte desse paciente de Cascavel até Toledo, mas que não foi feito. O que a gente gostaria de entender então do Consamu é se houve algum problema, o que houve para impedir o transporte desse paciente.